Estamos com o exercício complementar sobre polígonos, questões de assinalar, apenas a última questão que foi uma questão para ser respondida, preenchendo a tabela. Mas a maioria delas foi de múltipla escolha, onde só existe apenas uma alternativa correta. Vamos analisar a primeira questão. Assinale a alternativa correta em relação ao polígono. Certo? Aí nós temos aqui. Polígono apresenta linhas curvas? Não. Polígonos só possui uma região, a interna? Não. Ele possui a interna e a externa. Polígonos apresentam vários lados. Polígonos são figuras apenas bidimensional, não seria a última, seria a letra C, tá? Então a letra C é a resposta correta dessa questão. Polígono apresenta vários lados, por isso que diz assim, polígonos, quer dizer poli, vários. Essa palavra gonos quer dizer ângulos, mas se uma figura tem vários ângulos, é porque ela tem vários lados também, certo? É tanto que a mesma quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados que a mesma quantidade de vértices, tá? Um polígono côncavo, né, também pode ser chamado de convexo, não convexo, poligonal côncavo ou convexo poligonal. Veja, o côncavo e o convexo, né? O polígono convexo só tem um. Agora, uma nomeação. Agora, o côncavo, ele pode ser chamado de côncavo ou não convexo, tá certo? É a letra B. Essa questão aqui, a letra B é a resposta correta, tá? Continuando, terceira questão. É correta a afirmação que diz: todo polígono tem segmentos curvos? Não. A linha poligonal ela é só formada por segmentos de reta. Então, todos os lados são retos, não seria essa. Todo polígono apresenta número de lados diferente de seus vértices de maneira alguma. O número de vértices é o mesmo de lados e o mesmo de ângulos. Letra C. Todo polígono é classificado pelo número de lados. Todo polígono é nomeado a partir do número de lados. Veja. Essas duas questões são bem parecidas. Todo polígono é classificado pelo número de lados? Não, porque a classificação do polígono é convexo ou não convexo, ou côncavo. Agora, a nomeação, para a gente colocar o nome no polígono, a gente nomeia, a nomenclatura dele vem a partir da quantidade de lados. Então, é a letra D, é a resposta correta. Todo polígono é nomeado a partir de seu número de lados, sim. Porque se um polígono tiver 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono. E assim por diante, tá? Questão 4. Se um polígono tem 10 lados, ele se chama pentadecágono. Penta é 5, decágono 10. Seria 15 esse, não é? Eneágono não é esse é 9. Dodecágono, decágono 10, dó 2 vezes, seria 12 esse. Então só nos resta a letra D, que no caso é decágono. Seria essa a questão certa, certo? Seria essa aqui, o decágono. Continuando, quinta questão. Nessa sequência de figuras abaixo, assinala a alternativa correta. Nós temos 4 figuras aqui. Todas são convexas? Não. Todas são côncavas? Também não. 2 são convexas e 2 são côncavas? É essa a resposta. Porque, veja, convexa seria essas duas, certo? E côncava seria essas aqui. Você vê que as côncavas, geralmente elas têm uma parte aqui que ela quebra a sua regularidade, né? Veja que ela tem essas entradinhas aqui. Se você colocar um segmento de reta aqui dentro, né? O que é que ocasionaria? O que é que isso poderia acontecer, né?
Se você colocar um segmento de reta aqui, ó, aí você teria isso aqui, ó, bem mesmo. Deixa eu ajustar isso aqui um pouco, tá? Melhor, né, para ficar mais bem explicado. Veja, se eu cortar aqui, você vê que esse segmento todinho fica aí dentro. O mesmo acontecerá aqui. Se eu colocar um segmento aqui, ó, todo ele vai ficar aí dentro, tá certo? Ok? O que não vai acontecer aqui nessa, nem nessa e nem nessa, porque veja, se você colocar aqui, por exemplo, olha o instante aqui para a gente achar. Veja, se eu colocar aqui, ó, veja que uma parte ficou fora, não é verdade? O mesmo aconteceria para cá, certo? Se você colocar aqui um segmento de reta aqui, ó, ficará fora, né? Então essas duas aqui são convexas e essas são não convexas por conta desse detalhezinho aí, tá? Sexta questão. Dado o polígono abaixo, responda. Ele é côncavo? Não, ele é convexo, porque se você cortar uma linha aqui, ele vai ficar todinho aqui dentro. Ele tem 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Certíssimo, então é essa. Ele é chamado de hexágono? Não, porque ele tem 5, ele é um pentágono. Ele tem 6 vértices? Não. Então a resposta é essa. Certo? Ele tem 5 vértices apenas. Ok? E essa última questão aí, ele pede que o aluno ele coloque aí o número de vértices, o número de lados, né? E nomeie. Então essa figura aqui, por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 elementos aqui, tá certo? Então, se ela tem 6 elementos, ela é chamada de hexágono. Número de vértices, 6. Número de lados, que a gente pode colocar aqui no lugar de diagonais, que eu acho que essa palavra diagonais, a gente coloca lados, também são 6. Nessa figura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 1, 2, né? Aí agora 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma figura de 14, de 7, aí 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho um dodecágono aqui. Dodecágono. 12 vértices, 12 lados. 3 lados. Triângulo, 3 vértices, 3 lados. 4 lados. Quadrilátero, 4 vértices, 4 lados. 5 lados. Pentágono, 5 vértices e 5 lados, tá certo? Então estão todas corrigidas aí e reexplicadas essa passagem inicial sobre polígonos. Até mais.